Fala pessoal, nessa sessão aqui especificamente, eu acho que eu vou fazer só uma aula aqui enorme, tá? E nessa sessão especificamente, você não precisa seguir ela, tá? Se você não tiver o que eu vou te falar aqui, você não precisa seguir essa sessão aqui. E você pode voltar nesse curso quando você tiver essas coisas que a gente vai ver aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um deploy agora em um servidor real, tá? Para você ter um feeling de como que isso funciona. Então, ó, eu vou precisar especificamente aqui de domínio. Então, se você não tem domínio, não precisa seguir essa sessão agora. Eu vou usar o nosso Heroku lá que a gente fez anteriormente. Então você não precisa seguir se você não tiver um domínio. Outra coisa também, se você não tiver acesso a algum local que te permita acessar um servidor dedicado, que no caso aqui eu vou utilizar a Google Cloud Platform, mas poderia ser a Wallhost, poderia ser a HostGator, poderia ser a LocalWeb, DigitalOcean, Linode, enfim, o que eu consigo imaginar aqui onde tenha servidores. Se você não tem acesso a isso agora, também não precisa seguir, tá? Essa sessão aqui. É isso aqui eu quero fazer para que, se você vai publicar isso no servidor real, você vai conseguir voltar nesse curso e fazer essa sessão aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu preciso é de um servidor que me dê um IP válido. E aí aqui na Google Cloud Platform, como eu te falei, eu vou fazer na Google Cloud Platform, nos dados de um cliente aqui que permite utilizar o dele. Mas você poderia fazer isso em qualquer local, tá? Os mais baratos que eu conheço para servidores dedicados são Linode e DigitalOcean, que até o momento tem servidores de $5 por mês, se eu não me engano, tá? Agora eu não sei aqui do Brasil, HostGator, Wallhost, LocalWeb, eu não sei como que tá funcionando, mas eu sei que aqui é muito famoso, VPS, né, no caso. Mas convém você olhar. A única coisa que você precisa é de um servidor, que você tenha acesso a esse servidor, você possa instalar coisas, né, nesse servidor, e que você tenha também um IP válido para você redirecionar o seu domínio para cá. Beleza? Dito isso, eu vou fazer o seguinte, aqui na Google Cloud Platform, eu já fixei algumas coisas aqui para ficar fácil, tá? Pode ser que você não tenha coisas fixadas aqui, mas são os mesmos menus que ficam aqui para baixo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui na Google Cloud, eu vou vir em Compute Engine e vou criar uma instância de Virtual Machine, né, no caso, ou máquina virtual. Instância de máquina virtual, isso aqui. Vou clicar aqui. Eu não tenho nada criado aqui, então eu vou criar uma instância. Pode ser diferente em cada um dos locais que eu te falei, né? Você vai ver que existem diferenças, mas se você conseguir chegar no menu onde você cria um VPS, onde você cria um servidor que você vai ter acesso, que você vai poder instalar coisas nele, vai lá, cria essa instância. Aqui vai ser dessa maneira aqui, ó. Vou criar essa instância, eu vou colocar o Ubuntu mesmo aqui dentro. Parece que tá meio lentinho aqui, mas como eu te falei, eu vou fazer isso aqui numa tacada só, tá? Então pode ser que esse vídeo tenha, sei lá, uma hora e meia, mais ou menos. Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui. Mas aqui eu vou dar um nome, sei lá, GraphQL. Aqui, ó, você vai ver que tem um preço que vai ser cobrado mensalmente aqui, ó, tá vendo? Estimativa mensal. Então, dependendo das configurações que você adicionar, fica observando aqui, ó, se você for utilizar a Google, né, fica observando o preço aqui, se tá dentro do que você precisa, tá? Eu não vou colocar um servidor muito grande, então não vai chegar a ser um valor muito alto, não. Mas eu creio que menos de $5 por mês a gente não consegue chegar, como é no caso da DigitalOcean, ou da Linode, por exemplo. Só que esses servidores são dedicados. Esse aqui que eu estou criando, aliás, esses servidores dessas que são muito baratos são compartilhados. Esse servidor que eu estou te falando aqui, que eu estou criando, é dedicado, é diferente, tá? Pronto, eu não vou mudar aqui, ó, por conta do seguinte, eu acho também que influencia no valor, tá? Pode ser que tenha locais onde eu mude, ó, por exemplo, se eu fosse para o Brasil, ó, South America East One, São Paulo, muda o valor, tá vendo? E ficou bem alto, na verdade. Tá vendo? Eu vou deixar onde estava ali, que era, acho que a Iowa, lá, ó, que era o mais baratinho.
Beleza? E aí, mais longe também, né? Então tem mais saltos na rede. Voltando aqui, na máquina virtual, vou deixar de propósito geral, vou deixar essa E2, que é a menor que tem, tá vendo? É a menorzinha que tem aqui. Eu acho que a N2, eu acho que é ainda menor, deixa eu ver. N2, a menor... Não, não é. Então, vou voltar aqui para E2, e aqui eu vou deixar... Tá vendo que tá medium aqui, né? Eu vou deixar o menor possível, que é, ó, 2 CPUs e 1 GB de memória, tá vendo? E eu acho que é muito até. Olha lá, ó, chegamos a $7 ao mês. Outra coisa, eu vou mudar a imagem aqui, no caso. Vou manter 10 GB por enquanto. Se você quiser, você pode depois aumentar isso aqui. É tranquilo. Vou deixar o disco permanente e vou mudar aqui para Ubuntu. E aí, nesse Ubuntu, eu vou mudar para a versão 20... Pode ser até 21 não tem LTS. Então, só foca nas LTS que tem mais long support, né, no caso. Então, tem mais tempo de suporte. Se você escolher alguma coisa, é meio que tiro no pé você escolher alguma coisa assim, porque daqui 6 meses você perde o suporte. Então, vamos colocar aqui, ó, 20.04 LTS. Beleza? 10 GB. E lembra, tudo que você adiciona a mais do que está aqui, muda o valor lá. E aí convém você conferir. Beleza, eu vou dar um selecionar, já cliquei aqui, parece que ele não foi, tá, agora foi. Ó, nosso valor continua em $7, tá? Aqui eu vou deixar permitir acesso padrão, não vou mexer aqui. E aqui no Firewall, a gente vai precisar somente de acesso nas portas 443 e na porta 80, né? Que é a HTTP, a porta 80, e a porta 443, a porta HTTPS. Então, essas duas aqui, ó, eu já marco aqui porque ele já cria essas regras de firewall pra gente, tá? Convém depois também você conferir o firewall, porque ele libera algumas coisas que talvez você não queira. Por exemplo, eu acho que ele libera... Eu não me lembro a porta especificamente, mas ele libera uma outra porta lá, negócio relacionado com conexão de desktop, mas não vem ao caso aqui. Então, pronto, vou dar um criar. Vamos conferir o valor, ó, a estimativa tá $7. Tranquilo pra mim. Então, criar. E daí, ele vai fazer o seguinte, ó, assim que ele criar isso aqui, ele vai criar um IP externo temporário pra gente aqui. Por que temporário? Pode ser que ele mude em algum momento, tá? Então, convém a gente fazer o seguinte, a gente fixar esse IP como estático, para garantir que ele não vá mudar depois, né, no caso. E outra coisa também que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente precisa de acesso a esse servidor dentro do nosso computador, né? Então a gente vai ter que criar as chaves SSH aqui no caso. Mas beleza, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho o IP aqui, né? Já, pronto. Eu vou copiar esse IP e eu esqueci, acabei de falar e não fiz, né? Eu vou também colocar ele como estático. Então já vamos fazer esse de colocar ele estático, ó. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos, ver detalhes de rede. E aqui, ó, endereço IP externos. Aqui nesse endereço IP externo, você vai ver que ele fica como temporário aqui, tá vendo? E aí é só você marcar essa caixinha e mudar para estático, dar um nome para o seu IP, que é uma descrição e tal, e reservar. E aí pronto, ele vai ficar sempre com esse IP. Mesmo que você desligue a máquina, porque pode ser que você esteja fazendo deploy somente para testes, você pode desligar a máquina e você não vai ser cobrado pelo tempo desligado. E aí esse IP não vai mudar depois. Por que não é interessante para a gente que ele mude? Porque eu vou redirecionar um domínio para esse IP. Se esse IP mudar, eu vou ter que ficar mudando o meu domínio também. E às vezes demora a propagação do DNS. Então eu vou copiar o IP agora, esse IP que foi reservado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho um domínio que é otaviomiranda.com.br, tá? Esse domínio já tem alguma coisa, é um blogzinho lá, esse blog sofre tanto ataque, gente, vocês não têm noção. Esse blogzinho aqui. Isso aqui é um blog, se eu não me engano, é o WordPress, faz muito tempo que eu não acesso aqui, acho que é o WordPress mesmo, e é uma coisa que eu tinha interesse em postar, mas eu não tenho muito acesso, nem nada, então eu não uso muito isso aqui. Mas mesmo assim, eu vou manter ele ali, então não quero redirecionar o meu domínio em si para o IP, né, da Google aqui. Então eu vou redirecionar um subdomínio. Eu quero que o meu subdomínio seja alguma coisa como GraphQL.otaviomiranda
beleza? Então, isso aqui ó, é o que eu quero redirecionar para aquele IP, GraphQL, né, que é o subdomínio, .otaviomiranda.com.br. Beleza, então como é que a gente faz isso? Isso é diferente em qualquer local, tá? Então, tipo, na UOL vai ser de um jeito, na local web, no registro BR, em cada lugar que você for vai ser de um jeito. Aqui eu tô na Cloudflare. Na Cloudflare você vai vir em DNS, todos são similares, mas não são iguais. Mas só para você entender, você vai ir em DNS e você vai ter que adicionar um novo registro de DNS, beleza? Esse registro de DNS tem que ser um registro do tipo A, onde você redireciona um subdomínio para um IP. Então aqui, ó, eu vou dar um adicionar registro, e aí ele já veio selecionado do tipo A, e aí o nome desse domínio que eu te falei lá, GraphQL, tá vendo aqui, ó, que aqui na Cloudflare já mostra como que vai ficar, ó, graphql.otaviomiranda.com.br. Aponta para o endereço IPv4 que eu vou colocar aqui, que vai ser aquele que eu copiei da Google lá, beleza? Eu vou tirar também o proxy e vou dar salvar aqui, beleza? Então, o domínio tal aponta para isso. Então, toda vez que eu chamar isso aqui, quer dizer que eu vou estar, na verdade, chamando isso aqui, beleza? Que é o IP do nosso servidor lá. E aí, eu já fiz isso daqui, então não vou salvar, não. E aí, agora, na Cloudflare, eu fiz isso antes porque o domínio, o DNS pode levar até, se eu não me engano, 48 horas para propagar, tá? Então, isso não é instantâneo. Então, vamos ver como é que o nosso já tá. Eu fiz isso antes da aula, então não sei se ele já propagou. Vamos ver. Ping graphql.otaviomiranda.com.br. Tá lá, ó, tá redirecionando para 34.123.192.71, que é exatamente o nosso IP aqui. Beleza. Então, agora que a gente já tem isso pronto, a gente pode partir para a nossa chave SSH para a gente acessar o servidor lá na Google. E aí, a chave SSH, ela diverge um pouquinho quando você utiliza Mac, Windows e Ubuntu, tá, no caso, e Linux. Mas esses comandos que eu vou te passar, eles funcionam em qualquer sistema. Agora, convém você olhar as peculiaridades do seu sistema, que eu tô no Kubuntu, mas Kubuntu, Ubuntu, qualquer versão do Linux que seja baseada em Debian vai ser mais ou menos do jeito que eu estou fazendo, tá? Mas como eu te falei, convém você verificar no seu sistema como que isso é feito. Então aqui, ó, o que você vai precisar? Gerar uma nova chave SSH. Eu tenho já várias chaves SSH nesse computador. Então eu vou fazer uma chave específica aqui, que vai ser SSH traço. Deixa eu dar um zoom aqui para você, ó. Vou digitar aqui SSH-keygem. E aí o caminho já está prontinho aqui. Ó. Eu fiz antes também, né? Para não demorar tanto assim, que já vai demorar, né? Mas aqui, ó, keygem -F. O "-F indica o caminho onde você está salvando essa chave. Você está vendo que eu estou criando uma chave que chama remove me please, tá? Porque eu vou apagar ela assim que eu terminar essa aula. Então tá aqui, ó. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Esse caminho aqui, isso é importante lembrar, porque eu já fiz isso no Windows uma vez e eu me lembro que eu travei aqui. Esse caminho, essa pasta .ssh vai estar na pastinha do seu usuário, só que ela não existe, tá, no caso. Então, se você executar esse comando e essa pasta .ssh não existir, ele não vai criar, ele vai dar um erro falando que essa pasta não existe, tá? O restante aqui é parte de segurança da chave, tá? Mas aqui, ó, é importante você observar. Se for o caso, você pode, se você não tem, nunca fiz isso no Windows, você pode não utilizar essa parte aqui. E aí ele vai gerar uma chave que chama ID_RSA para você, tá? Ele vai gerar isso automaticamente. Inclusive, ele cria também a pasta .ssh. Então, você pode tirar esse trecho aqui, ó, que é isso aqui, do comando inteiro. Pode tirar todo, pode digitar só SSH keygem, que ele funciona perfeito, tá? Porque aí você não tem nenhum contratempo. Aqui eu vou fazer específico para eu não sobrescrever outras chaves que eu tenho nesse computador. Vou dar um Enter, beleza? E aí ele está falando, ó, estou gerando um par de chave pública e privada, tá? O que isso significa? A chave privada é a chave que fica no seu computador. É a chave que somente você tem acesso e somente o seu usuário deve ter acesso aí no caso.
Por quê? Porque essa chave privada aqui vai ser como se fosse a chave da tua casa. Só para você ter uma noção de uma maneira assim mais ampla e didática, para você entender, é como se a chave pública fosse um cadeado e a chave privada fosse uma chave. Então, se você tem um cadeado em algum portão, por exemplo, da tua casa, você chega para entrar, você tem com você no seu bolso a chave privada, beleza? E a chave pública, qualquer pessoa que passa na rua pode ver o seu cadeado, beleza? Então essa é a chave pública. Só que aqui ninguém vai ver a sua chave pública, tá? Pelo amor de Deus. Isso que eu falei releva, ninguém precisa saber sua chave pública, a não ser você e o servidor. Então é basicamente isso. Aí o que acontece? A chave pública eu mando para o servidor e a chave privada fica no meu computador. A partir do momento que o meu computador vai acessar o meu servidor, o meu computador envia para o servidor a minha chave privada e compara com o servidor, com a chave pública do servidor. E aí, se essas duas chaves baterem, ele deixa eu logar sem senha, beleza? Basicamente isso. Essa chave aqui, ó, tá vendo que ele tá parado aqui, ó? Entre um passphrase aqui, para deixar vazio, só não digitar nada. Isso aqui é uma senha para você abrir a chave, tá? Toda vez que você for abrir essa chave, essa senha vai ser requerida. Dá um nível de segurança a mais na sua chave, porque se alguém, por exemplo, invadir o seu computador e tiver acesso à sua chave, pelo menos eles não vão conseguir usar ela sem saber essa senha, tá? Mas aqui eu não vou colocar senha nenhuma, não, até porque eu vou apagar essa chave aqui. Então, vou dar um Enter, sem digitar nada, mais um Enter, ó, porque ali é para repetir a senha, tá vendo? Como se fosse, digite sua senha e repita a senha, e aí aqui ele gerou essa chave aqui, beleza? Então, gerou lá naquele caminho que a gente mandou, que foi aqui, ó. Ele informa aqui em cima, ó, sua chave de identificação foi salva aqui, ó, neste caminho, luizotavio.ssh, remove me, please. E a sua chave pública está nesse caminho. Essa chave pública, eu vou até copiar o caminho. A gente precisa mandar ela para o servidor. Então, vou dar um catch nessa chave aqui, ó. E aí, isso aqui é o valor que tem dentro desse arquivo aqui, beleza? Isso aqui que está dentro desse arquivo, é o que é a chave pública em si. Então, você não mostra isso para ninguém, claro, né? Eu estou te mostrando aqui porque eu vou apagar depois, mas não mostra isso para ninguém. Você vai copiar isso aqui, esse textão aqui, vai vir aqui na Google Cloud Platform, no metadados, e parece que a internet está bem lentinha, né? Chaves SSH, adicionar chave SSH e cola ela aqui. Ó, você tá vendo aqui, ó, que tem um comentário aqui nessa chave, né? Isso aqui é um comentário, ó, luizotavio, @luizotavio-G5K. Sei lá. Ah, entendi. É o computador com Kubuntu. Beleza. Então, isso aqui é um usuário, né, Luiz Otávio? É o mesmo usuário deste computador aqui. Então, ele vai criar, assim que eu salvar aqui, ó, salvei, ele vai criar aqui, ó, tá vendo? Ó, esse usuário, ó, nome de usuário aqui, tá? Eu não sei se você pode alterar isso, mas eu prefiro que ele deixe o usuário sendo o mesmo usuário deste computador aqui, porque se eu tentar acessar o servidor SSH, ele já manda o meu usuário, se eu não digitar o meu usuário aqui. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Beleza, feito isso aqui, no meu caso, especificamente, eu tenho que mexer num arquivo de configuração, que é este arquivo aqui, ó. Esse arquivo .ssh/config, tá? Esse arquivo pode nem existir, então se ele não existir, pode ser que você tenha que criar ele. Essa configuração é porque eu tenho várias outras configurações para cima aqui no caso, né? De outros servidores que não tem nada a ver. Então, essa configuração é para que toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, você não precisaria. Deixa eu só te mostrar antes por que eu acho interessante que você faça isso aqui. Se eu vier aqui agora, ó, no meu terminal, vamos lá, ó. Se eu abrir meu terminal, deixa eu usar. Vou deixar isso aqui mesmo. Se eu vier aqui no meu terminal e falar SSH, no caso, e tentar acessar alguma coisa, que é no caso o nosso servidor, ó, aí eu digitaria luizotavio@graphql.otaviomiranda.com.br, ou poderia ser também o IP do servidor, né? luizotavio, o IP do servidor. Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai tentar acessar esse servidor. Você está vendo que ele não conseguiu identificar
a autenticidade desse domínio aqui no caso, né? Se você acha que tá tudo correto, dá um yes aí e pronto. Beleza. E aí, olha lá, ó, eu já executei isso aqui até aqui, ó, é a parte do hosts aqui, né? Mas isso aqui que é importante para nós, ó. Deixa eu executar de novo para você ver só a mensagem. Olha lá, ó, você vai ver isso aqui, ó. Permission denied, public key. Isso porque o nosso servidor lá da Google Cloud Platform, se eu não me engano, ele já vem por padrão com acesso por senha bloqueado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Só que aqui, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando usar uma chave qualquer do meu computador, que é a padrão que a gente utiliza, junto com esse servidor. Só que a chave que eu estou tentando utilizar não é a chave que está no servidor. Como eu te falei, eu já tinha outras chaves que estão no servidor. Se você tiver criado só com SSH Keygem e ele gerou um ID.rsa, que é a chave padrão que ele gera, geralmente ele já manda a chave correta e já funciona, tá? Só que no meu caso isso não funciona porque eu tenho várias outras chaves nesse computador e agora eu tenho que especificar qual chave que eu quero que ele utilize quando eu utilizar esse SSH aqui. Então como é que eu faço? Aqui, nessa configuração, SSH config, eu vou digitar aqui, ó, host, e eu vou dar um nome para esse host. Eu já tinha colocado aqui, ó, GCP GraphQL, beleza? Só que eu vou mudar só por garantia, para a gente começar do zero. Então, eu vou chamar de... pode ser new GraphQL. Beleza. Então, criado, agora, toda vez que eu quiser conectar a esse servidor, eu vou usar este nome aqui, tá? New GraphQL. Não vou usar mais isso tudo aqui. Até fica um atalho legal pra gente utilizar, né? Só que como é que o SSH vai saber, né, o que eu quero fazer? Simples, eu vou colocar aqui, ó, as configurações. Olha lá, o hostname que estava ali é um outro host que eu tinha utilizado antes. Então aqui, ó, hostname. Para qual host que vai apontar aquele nome ali? Então vai ser graphql.otaviomiranda.com.br, beleza? Porta, para qual porta que vai apontar? Porta 22, porta padrão. Qual que é o usuário? O usuário é o que está antes do arroba aqui, então Luiz Otávio. Qual que é o arquivo de identificação? É exatamente .ssh remove me please, tá? Esses caminhos que tem o tio é a sua home, né? Eles funcionam perfeitamente no Linux. Eu não tenho certeza como é que isso funcionaria no Windows. O Mac também é muito similar ao Windows, tá? Ou Linux, aliás. O Mac é mais parecido aqui com o que eu estou fazendo aqui do que o Windows. Mas beleza, não salvei esse aqui. Salvo. Vou dar um Ctrl X para sair. E aí, vou sair daqui. Vou sair e abrir de novo o terminal. E agora, eu vou fazer o seguinte. SSH new GraphQL. E ele vai usar todas as configurações que eu coloquei lá. Beleza? Então, em teoria, agora é para conectar. Tá lá. Tá conectado dentro do meu servidor lá na Google Cloud Platform, utilizando os dados que eu te passei. Beleza? Então, ó, se você perceber, o meu sistema, toda vez que eu tenho uma maneira fácil de identificar aqui se eu estiver dentro do servidor ou não, né? Porque às vezes eu estou executando comandos no meu computador, achando que estou no servidor, ou eu estou executando comandos no servidor, achando que estou no meu computador. Isso pode gerar muito transtorno, tá? Então aqui, ó, eu consigo ver porque o meu terminal padrão está utilizando o ZSH. Então se eu abro o meu terminal, ele fica assim, ó, dessa maneira aqui, ó, tá? É bem diferente, na verdade. Quando eu digito, ele tem o autocomplete aqui, ó. E lá no servidor, ele não está utilizando isso. Ele está utilizando o bash padrão, tá vendo? Então, é facinho para eu identificar isso aqui. Mas toma muito cuidado para você não executar comandos no seu computador, achando que está no servidor, ou no servidor, achando que está no teu computador. Toma cuidado com isso. Beleza, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente acaba de entrar no servidor, é sudo apt update. Para dar um update, eu vou dar um -y para confirmar e ele já vai atualizar as listas de pacote e depois também eu vou executar um comando que é chamado de sudo apt upgrade para atualizar tudo que tiver desatualizado aqui, tá? Olha lá, ele já fala pra gente, ó, executa apt list upgrade. Mas eu vou dar sudo apt... Ele deu uma travadinha aqui, mas é a minha rede, na verdade, parece que tá bem lento hoje. Sudo apt upgrade. Eu vou colocar também -y para ele já fazer isso automaticamente, sem me perguntar. Se você não colocar o -y, ele te pede para você confirmar, você digita y. Beleza.
Isso aqui vai demorar um pouquinho, porque eu acho que tem muita coisa para baixar. Então, assim que terminar aqui, a gente volta e continua. Então, pessoal, terminado aqui no caso, agora a gente precisa mover os arquivos para cá e instalar o que a gente vai precisar no servidor. E lembra do seguinte, isso aqui que a gente está fazendo é um servidor, tá, no caso. Então, você vai colocar as coisas mais, entre aspas, seguras possível. E você vai também colocar tudo que você for colocar aqui dentro, coloca em long term support, beleza? Você não vai colocar os negócios mais atualizados do mundo aqui, porque isso pode ser perigoso, tá? Dito isso, o que eu vou fazer é ver, eu acho que eu tenho o Git já instalado. Já tem o Git, se não tiver sudo apt install git. E eu acho que eu já tenho uma coisa aqui para fazer, ó, que ficou ali. Então, sudo apt auto remove. Beleza, então seria instalar o Git e o curl, porque eu vou precisar. Eu acho que já tem também, então sudo apt install curl. Já tem também, já tinha. Então aqui, o que a gente precisava instalar era só o Git e o curl. Por quê? Porque o Node aqui, no caso, ele precisa do curl para a gente instalar. Eu já tomei a liberdade aqui de abrir. Então, a instalação aqui, eu estou no repositório do Node aqui. Então aqui, ó, a gente vai usar a versão do Node LTS, beleza? Neste momento é a versão 14, pode ser que seja diferente quando você for usar esse tutorial. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou executar isso aqui, ó, no caso, e depois sudo apt get install, tá? Vou executar linha por linha aqui, voltando lá no meu terminal. Eu acho que eu tô com 2 terminais abertos aqui, não sei porquê. Acho que eu não sei em qual que eu tava, mas eu vou sair desse aqui e do outro também, ficar só com um aqui. Deixa eu voltar. Esse aqui, na verdade, eu tava no certo, eu fechei o errado. Então, olha lá, ó, new GraphQL. E é esse aqui que eu vou utilizar agora. Tá com muito zoom aqui, às vezes até me confunde essa quantidade de zoom aqui também. Olha lá, tá falando que você precisa reiniciar o computador, tá vendo? System Restart Required. Talvez porque eu atualizei muita coisa ali. Então, sudo reboot, ele vai reiniciar o computador. Leva um certo tempo, né, no caso, para você conseguir conectar novamente nele, porque ele tá reiniciando, né? Só que eu vou pausar e a gente já volta aqui. Pronto, pessoal. Ele voltou aqui, tô conectado, agora eu não preciso reiniciar mais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colar aquele comando lá que eu copiei do Node, ó, curl, não sei o que lá, isso aqui, só para adicionar os pacotes aqui. E ele já faz, depois que você coloca esses dados aqui, ele faz um apt update, no caso. E aí eu vou instalar o Node aqui, não, sudo apt get install -y node.js. Já está até escrito aqui, então vou roubar um pouquinho e copiar aqui. E aí ele já instala o Node pra gente aqui nesse servidor, porque a gente tá usando uma aplicação Node, né? Mas se fosse PHP, seria o PHP, se fosse Python, seria o Python. Então, Node, só para conferir, ó, Node --version. Tá lá, ó, node npm --version. Uma outra coisa que eu vou te falar é, aqui no servidor, você... não, nada não, acho que é bobagem. Mas voltando aqui, então, a gente já tem o Node, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso mover os arquivos do meu computador para dentro do servidor, né? Várias formas de você fazer isso. Você pode mandar o repositório para o GitHub, depois do GitHub você baixa no servidor. Tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode conectar diretamente com o SFTP, por exemplo, ou SSP, SCP, enfim. Eu vou usar a que eu mais gosto, que é o seguinte. Eu crio um repositório bare aqui dentro do servidor. E desse repositório, eu faço o meu, como se fosse o meu repositório, como se fosse o Heroku lá no caso. A mesma coisa que o Heroku faz, eu vou fazer nesse servidor. Que vai ser o seguinte. Eu vou criar uma pastinha, então, você está vendo que eu estou aqui na pasta /home /Luiz Otávio, tá vendo? Essa é a pasta padrão, a pasta home do meu usuário. Quando eu acesso o servidor, eu já caio aqui. Então, eu vou criar dentro dessa pasta um mkdir, uma pasta chamada GraphQL-repo, ou repository, como você quiser. Repo fica menor o nome, dá para entender o que é.
Esse vai ser o meu repositório, tá? Eu vou só transitar arquivos aqui dentro. Então, isso aqui é conhecido como bear aqui no Git, tá? Eu vou dar vou entrar nessa pasta, cd GraphQL repo, e vou dar um git git init bear, beleza? E esse vai ser um repositório bear. Outra coisa que eu não fiz, já vou fazer aqui, é git config global user.name Luiz Otávio git config global user.email. Você pode colocar os dados que você quiser aqui, tá? Mas tem que colocar, porque senão você não consegue usar o repositório, né? Comitar coisas. Então, vou sair daqui. Agora eu já tenho aquela pastinha lá, ó. Tá vendo? Ó? Eita. Eu já tenho essa pastinha GraphQL repo. Agora eu preciso da pastinha que vai ser o meu projeto mesmo em si, tá? Isso aqui é só, como eu te falei, só o repositório, só onde eu vou transitar arquivos aqui. Eu vou mandar dados do meu computador para esse repositório e eu vou puxar dados do meu projeto também desse repositório. Vai ser como se fosse o ponto central aqui. Só que agora que vem a pastinha do meu projeto. Então, mkdir GraphQL. Beleza? Então, ls. Esse é o repositório para este projeto. E este é o projeto. Então, na pastinha GraphQL, eu vou dar um git init só, sem o bear aqui, porque isso aqui é um repositório normal. Beleza, feito isso, agora eu vou fazer com que este repositório, que é um bear, seja o repositório remoto deste repositório. Então, eu já estou aqui na pastinha, eu vou fazer git remote add origin. Pode ser o nome que você quiser, né? Eu estou usando origin. E aí, o caminho deste outro repositório aqui. O caminho disso aqui, lembra que eu estou em /home, /Luiz Otávio e agora /GraphQL repo. Então, /home, /Luiz Otávio, /GraphQL repo, -repo. Beleza. Então, ó, git, só para conferir, remote -v. Tá lá, ó. Origem é /home, /Luiz Otávio, /GraphQL repo para fetch e para push também. Beleza, maravilha. Feito isso aqui, agora eu tenho que mandar os dados do meu computador para lá. Como é que eu faço isso? Se o meu repositório tem 1 milhão de coisas aqui. Eu não sei onde que tá o meu VS Code, eu não sei nem se eu fechei ele. Eu acho que eu tinha fechado ele, tá aqui. Fechar essas coisas aqui, eu acho que eu reiniciei o meu computador. Beleza, vamos fechar essas coisas todas aqui. E aí, ó, eu vou abrir o meu terminal aqui no Visual Studio Code. E se você reparar, provavelmente você também já deve ter feito isso, né? Então, git remote -v, você tem coisas aqui, né? O Hiroko colocou o dele aqui. O GitHub foi eu que coloquei. Isso aqui é o que eu tô te passando o código, e isso aqui é do Hiroko. Agora eu tenho que adicionar o meu servidor lá. E presta bem atenção aqui que é o seguinte, agora eu estou fazendo meio que uma bifurcação aqui no caso, porque eu tenho 2 servidores. Então, um servidor não vai ter os mesmos dados que o outro servidor, tá? Um servidor é um servidor, que é o Hiroko, que é o que eu vou utilizar. Você não vai utilizar 2 servidores, é óbvio. E o outro servidor que eu vou ter aqui vai ser esse servidor que eu estou criando. E eu estou criando só para você ver como você criaria, como você subiria isso num servidor real na unha, tá? Então, aqui que eu vou fazer. Git remote add. Isso aqui mesmo, ó, GCP. Eu já tinha feito isso com o outro, ó, no caso, só que eu vou fazer aqui de novo com você. Então, git remote add, lá eu coloquei origin, mas aqui eu tenho origin como sendo GitHub. Então, eu vou dar um nome que eu saiba o que é aqui. Eu vou até mudar esse nome, ó, Google Cloud. Deixa eu cancelar isso aqui, porque me deu... Aí, beleza. Git remote add, Google Cloud, beleza? E aqui vem o endereço do seu repositório, tá? Como eu quero usar... Porque seria assim, ó, mais ou menos, ó, Luiz Otávio,
GraphQL é o domínio, não é? graphql.otaviomiranda.com.br, o caminho /home Luiz Otávio GraphQL repo, que é o nosso beta lá, que agora eu vou mandar coisas para o repositório do servidor. Só que lembra que aqui no meu computador, não sei no seu como é que vai ser, mas aqui no meu computador, esse domínio não estava encontrando a chave do SSH que eu estou utilizando. E eu não quero ter que digitar senhas aqui, né? Eu acho que nem está configurado isso lá. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar, luizotavio@graphql, eu vou usar aquilo lá que a gente criou no sshconfig, que vai ser o endereço lá. Eu acho que eu coloquei new GraphQL, né? New GraphQL. Lembra, isso aqui que eu coloquei aqui, New GraphQL, é a mesma coisa que se fosse luizotavio, o endereço todo lá. Só que isso aqui é só para que ele encontre a chave SSH correta e eu não precise digitar senhas. Beleza? Isso aqui, ó, Google Cloud, é onde a gente colocaria Origin ou Master, por exemplo. Master não, acho que é... não lembro o nome. O pessoal costuma usar alguns nomes aqui. E essa parte depois dos 2 pontos aqui, ó, é o caminho do repositório dentro desse servidor aqui, ó. Dentro desse servidor, beleza? Basicamente isso. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Como eu já comitei tudo aqui, ó, tá vendo? Não tem nada para comitar, ó. Eu já posso fazer um push, né? Mas, se você tivesse que comitar, git add, e aí você escolhe os arquivos, você quer adicionar o ponto. Git commit, faz lá o seu commit, eu não vou comentar nada. E aí git push, e aí você vai escolher o Google Cloud Master, ou isso aqui é o branch, né, que você está mandando. Eu estou mandando o master, mas poderia ser qualquer branch. E aí eu vou enviar para lá. Vamos ver se ele vai conectar e vai conseguir enviar esses dados para lá. Parece que vai, então aparentemente tudo funcionando. Então, tudo ok, ó, ele enviou tudo lá para o servidor, maravilha. Agora, o que a gente tem que fazer é ir lá no servidor e baixar essas informações do repositório. Lembra que aquele repositório, esse aqui, ó, GraphQL repo, você nunca vai entrar aqui para fazer nada, no caso, porque isso aqui é só transitório, como eu te falei. Você manda os dados para cá e daqui você faz um pull. E sempre nessa direção, tá? Evita editar coisas no servidor que você pode gerar inconsistência no Git, beleza? Então não edita coisas dentro do servidor, a não ser coisas que não estão no repositório, como o .env, por exemplo, que o Git não está verificando. Nosso .env nem vai para o servidor, ó, tá vendo? Porque o Git não está checando isso aqui. A gente, inclusive, vai jogar ele lá. Mas ele você pode mexer, mas não mexe em arquivos que você deveria mexer. Você deve sempre mexer no seu computador local, enviar para o servidor e daqui você só faz pull, tá? No caso, se possível, até automatiza isso. Então vamos lá, cd GraphQL. Aqui não tem nada ainda, né? Eu vou fazer git pull, beleza? Só que como é a primeira vez, git pull origin. Aqui chama origin, né? Master. E aí pronto, ó. Se eu limpar aqui e dar um ls, você vai ver que está tudo aqui. Só que você vai perceber que o nosso .env não está aqui. A nossa build não está aqui. Coisas que o nosso repositório não está verificando não estão aqui. Mas maravilha, pelo menos os dados, que é o mais importante, estão aqui. Uma coisa que a gente vai ter que fazer é a seguinte. Se a gente observar, não aqui, né? Não, era aqui que eu queria vir no meu coisa aqui. A gente precisa criar esse arquivo lá e os dados lá dentro podem ser diferentes, tá? Isso é importante. E a gente também, eu vou utilizar o Docker lá, tá? Você poderia também instalar o MySQL, como você preferir. Mas eu não vou mudar nada aqui para a gente não mudar no nosso projeto. Mas provavelmente você vai querer mudar informações de usuário e senha aqui. Os dados aqui, ó, da sua base de dados já estão sendo salvos em um volume externo. Então, você não corre risco de perder. Se acontecer de você perder os dados, porque dados que são salvos dentro de containers, é muito fácil deles serem perdidos, tá, no caso. Então, é muito importante você fazer essa parte do volumes aqui. Mas já está pronto aqui, na verdade, no nosso aqui. Então é só utilizar isso aqui do jeito que está lá, que os dados vão estar nessa pastinha. .mysql data, mysql only, mysql GraphQL.
aqui. Caso você perca, você vai poder reutilizar isso aqui. Beleza, feito aqui, só dito isso, a gente vai também instalar o Docker lá. Então vamos lá. Aqui no servidor, a gente vai fazer sudo apt install docker.io docker-compose. E olha lá, ele vai baixar lá 342 MB, é bem grande, na verdade, o Docker. E depois a gente já pode até subir a nossa base de dados aqui com o Docker. Beleza? Quando você instala o Docker no Linux aqui, ele não permite que você utilize o seu usuário, especificamente utilizando o Docker aqui. Mas é bem simples corrigir. Vou te mostrar aqui já já. Então, ó, se eu viesse aqui agora e falasse assim, ó, acabou de instalar, se eu falasse Docker PS, por exemplo, você vai ver que ele vai... Deixa eu minimizar que tá ficando confuso a tela. Você vai ver que ele vai te dar alguma coisa relacionada com permission denied. Por quê? Porque o seu usuário não tem acesso a fazer isso. Então você poderia ou digitar sudo, e aí funciona agora, ou você pode adicionar o seu usuário no grupo do Docker. Para isso você digita sudo user mod -ag maiúsculo Docker e a variável de ambiente com o nome do seu usuário. Aqui no caso é Luiz Otávio, tá? O meu usuário. Mas se você quiser usar a variável de ambiente, é user, tá? No caso, só que isso aqui é um sinal de cifrão, que eu coloquei um E comercial. Então, olha lá, ó, sudo usermod -ag, o grupo Docker, eu vou adicionar o meu usuário. Então, eu estou alterando o meu usuário, adicionando um grupo Docker nele, beleza? Então, adicionando, beleza. Agora eu tenho que sair, tá? Sair, dar um exit e logar de novo. Porque eu tenho que desconectar e conectar de novo para testar isso aqui. Então, Docker PS, no caso aqui. E já funciona aqui o comando que a gente estava utilizando, beleza? Então, basicamente isso para o Docker. Se você quiser dar um Docker dentro da pasta lá, né, GraphQL, na onde está a pastinha na onde está o arquivinho Docker Compose YML aqui, no caso. Se você quiser fazer Docker Compose, depois de alterar, né, o arquivo Docker Compose, Docker Compose up -d, no caso você poderia, mas eu gosto de fazer antes só um up, só para eu conferir se vai tudo subir sem dar erro. Então ele vai baixar aqui agora a imagem do MySQL, vai subir tudo aqui bonitinho, e aí eu consigo ver se acontecer algum erro aqui no caso. Mas você poderia já rodar daquele jeito, com o -d no final, para ele ficar já de modo em background ali, né? Eu vou dar um pause aqui e a gente continua assim que terminar aqui. Então aqui, ó, pessoal, parece que iniciou lá o Ready for Connections na porta 3306, então eu vou dar um Ctrl C para parar isso aqui, vou dar um Docker Compose up -d. Para ele já subir aqui, eu coloquei um restart, então ele vai iniciar com a máquina. Se você der um Docker PS aqui, você vai ver que teu servidor vai estar ativo aqui no tempo que você falou, e todas as requisições na porta 3306 desse computador serão redirecionadas para esse container. Beleza, então tudo pronto aqui. Aliás, tudo pronto não, a gente precisa de fazer muita coisa ainda. Eu te falei que isso ia demorar, né? Então eu vou fazer um npm-i, eu já estou na pasta certa, só para instalar os pacotes do npm aqui. Também tenho que criar, não posso esquecer disso, eu tenho que criar o meu .env aqui. Eu vou utilizar as mesmas configurações porque eu não mudei também nada no Docker Compose. Então, super importante que você se atente a isso aqui, né? Também se atente a mudar o secret aqui no caso, o node-env, dependendo do que você quer fazer, eu vou deixar development para a gente conseguir acessar o playground em produção. Não deixa assim, tá? Não deixa o playground ativo no seu sistema. Beleza, então eu vou dar um nano.env, eu estou na pasta já correta, então eu vou colocar aqui, colar os dados, Ctrl O, no caso, Enter, beleza, Ctrl X para sair, salvo, se você observar, já tem lá no nosso computador um .env, que é o arquivo que eu não... Ah, tá, o arquivo com ponto no Linux, ele é oculto, tá? Então, ele é S-LA, você deve ver ele aqui. .env, também tem a pastinha do Git aqui, tudo certo.
Beleza, então tudo feito, né? Agora que a gente precisa subir isso aqui. Se você quiser testar isso aqui, você pode, npm... aliás, a gente está fazendo build, né? Então, npm run build, que a gente não fez ainda, a gente tem que fazer, é importante, né? E aí a gente pode fazer npm start. E aí o nosso comando de start é o mesmo do Heroku lá. Ele vai subir o nosso server, que é o nosso GraphQL, na porta 443. Isso é importante pra gente. E ele vai também subir o JSON Server na porta 3000, tá? Beleza, então feito isso aqui, eu vi que tá subindo. Então o que eu posso fazer? Aqui no caso, ó, eu poderia usar o Docker mesmo para subir o meu container, poderia utilizar qualquer coisa que eu quisesse, na verdade. Mas eu vou utilizar o PM2, que é muito simples de você subir uma aplicação aqui. Para isso, a gente faz assim, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, em qualquer lugar, na verdade, porque eu vou instalar isso de forma global, você vai dar um sudo pm2, aliás, sudo npm install, ou i, né, npm i, -g para ser global, pm2 e enter, beleza? E aí ele vai instalar o pm2, então sudo npm i -g pm2. Vou aguardar um minutinho, ó, ele instalar. E aí depois que ele termina, você tem acesso ao comando pm2, qualquer coisa que você quiser fazer. -help, tá lá, ó, o help. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero startar esse projeto aqui, né, no caso. Então, o que eu vou falar? pm2 start seria um arquivo aqui, tá? Só que eu quero rodar um comando dentro do meu projeto aqui. Então, eu vou falar para ele fazer um pm2 start npm, aí eu vou colocar um traço, e eu quero que ele execute start aqui, tá? Só que aqui, depois do start, eu vou colocar um --name, só para a gente ter um nome no projeto, igual a GraphQL. Beleza? E aí vou dar um Enter, e aí ó, já está online o nosso server GraphQL. Beleza? Então, pm2 start, o nome do que eu quero, que é esse nome que aparece aqui, eu quero que ele execute npm start. Vamos ver se ele está ainda up. pm2 ls. Ainda está up, normal, então está funcionando a nossa aplicação aparentemente, tá? Então, depois que a gente tem a nossa aplicação já iniciada aqui, você está vendo que ela está certinha aqui, né? Você pode, se você quiser, também olhar os logs dela, assim como a gente faz lá no Heroku. Os logs aqui é pm2 logs. E aí você pode passar o nome GraphQL, que é o nome que eu dei ali. Então, você vai ver os logs que estão aparecendo ali, ó. Loadingdb, done, tal. Se você quiser que ele atualize em tempo de execução, você coloca um "-f", no caso. Aí ele fica checando os logs, fazendo um watching no log aqui. Tudo que acontecer, aparece aqui no log. Então, aparentemente, não tem nenhum erro na nossa aplicação aqui. Então, melhor ainda, né? Uma outra coisa que eu esqueci de fazer foi as migrações, né? Então, npx Kinex, no caso, eu estou dentro da pasta do projeto, --cwd, src / Kinex, né? Acho que é isso mesmo. Migrate latest. E aí, olha lá, ele executou uma migração, então maravilha. Aparentemente, ele já criou as coisas na base de dados. Isso aqui é um servidor, tá? No caso, em teoria, eu espero que a porta do MySQL esteja fechada para fora, tá? Eu não quero abrir essa porta para conexões externas, somente aqui dentro. Agora a gente subiu tudo aqui, né? A gente precisa do Nginx aqui para criar um proxy reverso aqui no caso, tá? Deixa eu ver aqui, ó, que eu já deixei aberto aqui algumas coisas. Eu vou deixar esses links aí para você, mas este link aqui, ó, foi um tutorial que eu fiz, ou foi em algum, eu não me lembro se foi em algum curso ou se foi em algum vídeo, não sei. Ah, tá aqui, foi um vídeo, ó, tá aqui embaixo, ó. Então foi um tutorial que eu fiz, tá? Eu vou seguir isso aqui porque eu acho mais fácil seguir esse passo a passo aqui, até porque também você vai ver que eu não me lembro como criar o arquivo do Nginx aqui, ó, que ele não é muito pequeno, ó, se você observar, ó, olha o tamanho aqui, ó, não me lembro disso aqui de jeito nenhum, então vou usar isso aqui, tá? E também a gente tem que configurar o Let's Encrypt aqui pra gente ter SSL aqui. Então vamos começar, ó, pelo Let's Encrypt. Então vou rodar isso aqui, ó.
E eu já vou cortar essa aula para partir para a próxima. Esse comando aqui leva uns 15 minutos mais ou menos para ser executado, tá? Então executa, esquece disso aí, deixa e depois você volta. Então vou só executar isso aqui. E aqui ele está falando para dar um stop no Nginx, mas eu nem instalei ele ainda. Então antes de executar isso aqui, eu vou executar isso aqui, ó. Porque npm, aliás, sudo apt install Nginx. Só porque ele tá falando para dar um stop no Nginx, sendo que eu nem instalei ele, então eu já vou subir o Nginx aqui. Então, agora eu vou dar um... Aliás, agora eu vou minimizar aqui. E depois que você instalou o Nginx, é de se esperar que tenha já um servidor no seu domínio. Então, graphql.otaviomiranda.com.br. Tá lá, ó, tem um servidor lá no meu Nginx, beleza? Então eu vou executar esse comando, vou cortar aqui porque vai demorar bastante isso aqui. Aliás, às vezes demora, às vezes não, depende do hardware do seu computador. Mas eu tenho para mim que nesse servidorzinho, que não tem muito poder de processamento, vai demorar. Então eu vou executar este comando aqui, ó, que no caso foi esse aqui. Isso aqui vai demorar bastante, mas deixa eu te mostrar qual comando que foi. Que foi esse aqui, ó, tá? Sudo openssl dhparam-alt na chave aqui, porque o nosso Nginx vai usar esses arquivos aqui, tá? Então, ó, já terminou, que legal. Eu achei que ia demorar, da última vez que eu fiz, que foi ontem especificamente, levou 15 minutos, literalmente. Mas já acabou, então legal. Então, mas mesmo assim eu falei que eu ia cortar, eu vou cortar na próxima aula, a gente continua. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou instalar o Searchbot, já instalei o Nginx aqui, depois a gente vai fazer o negócio lá pra gente subir o certificado SSL aqui no caso. Vou colar aqui, sudo apt install Searchbot, vou dar um yes. Beleza, eu tenho que parar o Nginx quando eu vou fazer isso aqui, então sudo Nginx, stop, sudo. Aqui tá falando service, você pode utilizar já o systemctl, que seria esse aqui. Sudo systemctl stop Nginx. Parado o nosso servidor do Nginx, e aí, olha lá, o comandinho para a gente gerar um certificado SSL para o nosso domínio é aquele, ó, sudo searchbot, aliás, é isso mesmo, searchbot, search only, -- stand alone, -d, o seu domínio aí, o meu domínio aqui é graphql.otaviomiranda.com.br, enter. E aí ele vai fazer algumas coisas aqui no caso, ó. Está salvando o debug log nesse local. Lê as mensagens aí, só para você ter noção do que está acontecendo, ó. Digite um e-mail, porque esse e-mail ele vai utilizar para te informar quando você precisa renovar esse certificado, tá? Você tem que voltar aqui, digitar o certbot para renovar o certificado. Então aqui para mim vai ser otaviomirandabr19@gmail.com. Cada hora eu uso um e-mail. Aqui ele está perguntando se eu concordo com os termos, né? Assim como qualquer outro software. E aqui, olha lá, ó, ele está falando alguma coisa de compartilhar o e-mail com a Electronic Frontier Foundation. Eu vou compartilhar porque o negócio é de graça e eu nunca doei para eles, mas convém também, né? Se você puder, doa para eles, eles recebem doações. Não sei valores, mas vai lá no site do Let's Encrypt e faça uma doação, olha lá, ó. Donate, tá vendo? Beleza, então feito aqui, você vai ver que, olha lá, ó, se você observar bem aqui, ó, o seu certificado está aqui, ó, nesse local aqui, ó, full chain, beleza? Full chain. E eu já fiz isso no nosso arquivo lá do Nginx de uma maneira que a gente só muda o domínio, que é para esse domínio aqui que eu vou mudar, ó, e ele já vai fazer essa configuração para a gente. Tá? Se você entende disso, convém você verificar essas coisas. Mas eu vou acessar aqui. Tá parado o nosso servidor, olha lá. Ó. Então vamos dar um sudo. Deixa eu limpar aqui. Sudo systemctl. Eita, tem problema de cabeça, hein? Systemctl start Nginx. Nginx, né?
ou Nginx, eu não sei como é que pronuncia precisamente o nome, mas voltando agora, voltou nosso server. Beleza, o que a gente precisa é o seguinte, do nosso node lá, que tá aqui, ó, do nosso Nginx, aqui, ó, a configuração tá aqui. Então aqui, ó, o que eu vou fazer, o que eu quero é somente esse aqui, ó, para HTTPS, tá, ó. Esse trecho de baixo aqui mesmo. Então vou copiar esse aqui, ó. Esse aqui. Mas aí eu vou ficar sem porta 80, né? Estranho, né, que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou copiar isso aqui tudo, ó. Daqui de server. Ah, tá. Ele tá pegando a porta 80 e redirecionando toda a requisição que chega na porta 80 para a porta 443. Como eu te falei, se você entende isso aqui, convém você checar as configurações e mudar para o que você precisar, tá? Eu vou aqui só fazer aqui essa configuração para a gente não perder tanto tempo assim. Aliás, não faça isso se você não entende disso, tá? Isso é importante. Não é porque você tá vendo uma pessoa fazer que você vai fazer a mesma coisa, porque depende, cada projeto funciona de uma maneira completamente diferente do outro projeto, tá? Eu tô te dando um exemplo aqui, como se fosse. Então eu vou pegar o meu domínio aqui, ó. Como eu te falei, eu fiz lá de um jeito que, quando eu trocar tudo isso aqui, ó, uma espécie de variável, tudo isso aqui vai ser mudado, ó. Então vou dar um Ctrl F aqui e vou colar o meu domínio aqui sem barra e sem HTTP. Beleza? Só o domínio mesmo, ó. Desse jeito. Então, substituir, você vê que todo local onde tinha aquilo lá foi mudado para o que eu coloquei aqui. Você está vendo que o certificado, como o Let's Encrypt informou lá para a gente, ó, foi gerado nesse local, que é o que eu passei aqui. Beleza, o restante aqui são mais informações do Nginx, mas tem uma aqui que é muito importante para a gente. O nosso server roda em qual porta? 4003, né? Então isso aqui, ó, tem que ser para a porta 4003, beleza? Então isso aqui é um proxy que o Nginx, quem vai receber as conexões, na verdade é o Nginx. E ele vai transmitir essas conexões para o nosso servidor que está rodando com PM2 lá dentro. Então vou salvar isso aqui, não preciso. Então vou copiar isso aqui e vou lá no meu server. E aqui, ó, eu vou na pasta cd/etc/nginx, só para te mostrar uma coisa. Eu devo ter alguma coisa em sites available, no caso, tá? Que é a default. E esse arquivo, deixa eu dar um ls-lh. Esse arquivo, ó, você tá vendo que ele é um arquivo que não aponta para lado nenhum, ele é um arquivo mesmo. Mas lá na pastinha sites enabled, ele tem um link para esse arquivo daqui, ó, tá vendo? Que é o mesmo nome, só que é um link para esse arquivo. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente faz isso? A gente cria com sudo nano, sites available, que são sites disponíveis, mas não estão em uso. Eu vou chamar de graphql.otaviomiranda.com.br. Beleza, agora sim eu jogo lá a minha configuração do Nginx, beleza? E esse é o arquivo original, só que esse arquivo original ainda não funciona, tá? Deixa eu te mostrar o porquê. Para que funcione, eu tenho que fazer, na verdade o Nginx vai ler arquivos que estão na pasta sites enabled, ou sites ativos. Só que a gente joga esses arquivos na pasta sites available, ao invés de sites enabled. Porque se a gente quiser, por exemplo, apagar um site, tirar ele do ar, sem apagar o arquivo dele, as configurações dele, é só a gente apagar esse link que está lá na pasta de sites enabled, beleza? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então sudo rm menos, não precisa de menos nada, né? Sudo rm barra sites enabled. O que eu estou fazendo, ó? Sites. Eu coloquei uma barra aqui, ó. Sites enabled. Default. O que eu estou fazendo? Eu estou apagando a configuração de um site que está ativo, que é esse default. Esse default é isso aqui que a gente vê quando a gente acessa o nosso domínio. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então é isso que eu vou apagar. Então, para eu apagar, sudo rm sites enabled default. Beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer essa mesma coisa que eles tinham feito aqui, ó, linkar o meu arquivo lá. Então, eu vou fazer assim, ó.
sudo lm-s barra etc barra nginx barra sites available, que é o arquivo original, GraphQL. Eu vou linkar isso para onde? Para o mesmo local, vou até copiar aqui, eu quero manter o mesmo nome. Eu vou linkar isso em barra etc barra sites, aliás, nginx barra sites enabled barra o nome que eu quiser do link, beleza? E aí agora se eu fizer aquele ls de novo que eu tinha feito anteriormente, que foi sites enabled, você vai ver que eu tenho a mesma coisa que eles tinham, né? Que é um arquivo, que é um link, como se fosse um atalho para esse arquivo original na pasta de sites enabled. E aí, se você, por exemplo, quiser desativar, remover esse site, é só você apagar o link aqui, depois você cria o link de novo. Beleza? As configurações você não perde. Beleza, não feito aqui, agora eu vou fazer um sudo systemctl restart nginx e só para conferir eu vou dar um status nginx. Ó, tá running sem erro nenhum, aparentemente tudo certo. Então se a gente observar e acessar isso aqui, em teoria ele já redireciona a gente para porta HTTPS, tá vendo? Conexão segura, e já roda o nosso servidor. Vamos só fazer um teste aqui de uma consulta. Deixa eu pegar aqui o outro navegador. E deixa eu pegar a conexão anterior para eu copiar, porque eu tenho muita preguiça de usar isso aqui. Então eu vou entrar lá no Heroku, que demora tipo uns 2 minutos para ligar, né? E vou copiar de lá. Beleza, já foi rápido, foi mais rápido. Ó, vou dar um login para ver, ó. E aí, como eu te falei, eu tô deixando o meu playground ativo propositalmente, tá? Vai lá no seu .env, muda para production, para desativar o playground aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já loguei. Ah, e outra coisa, eu não posso esquecer toda vez, ó, de vir aqui, ó, no playground, colocar include credentials, né? E pooling esquema falso aqui que eu não gosto. Eu que não gosto disso aqui, mas o include você precisa fazer. Esse login nem deve ter logado. Ó. Vou logar de novo, beleza? Vou testar tudo que a gente fez antes, ó. Olha lá, ó. Isso aqui. Vou colocar as variáveis aqui. Olha lá, ó, criado comentário. Login já fiz. Isso aqui é o WebSocket. Pra gente conectar lá. E get posts, no caso aqui também. Só para teste, na verdade, que eu estou rodando isso aqui. A gente poderia também pegar um create post, mas vai ficar complicado aqui. Mas isso aqui foi só para eu fazer o deploy, para você ver como é que funcionaria aqui. Eu quero ver também se o WebSocket está funcionando, então vamos lá. Deixa eu criar, esse post é meu mesmo, que eu estava no outro ali. Eu vou colocar o 7 aqui e vou enviar. Já enviei, foi rápido demais. Então aqui, ó, tá lá, ó, chegou ali a conexão. Então, maravilha, pessoal. Assim que eu fiz o deploy aqui, só que estava esquecendo de alguma coisa. Sabia que eu estava. Falta uma coisa, uma informação muito importante. O PM2 não vai voltar ativo, tá? Se você reiniciar o seu server. Então, o que a gente vai fazer? PM2 start up, tá? E aí, isso aqui vai gerar um scriptzinho para a gente falar para o PM2 voltar startado quando a gente reiniciar. A gente vai copiar esse comando que ele deu aqui para a gente e vai colar ele aqui. Então, deixa eu colar ele. Ó. Isso foi o comando que ele me deu que eu copiei lá. Rodei, beleza. Para garantir, eu vou falar assim, ó, PM2 save. Ele já faz isso ali, você viu ali em cima, né? Mas só por garantia, eu vou falar PM2 save. E aí eu vou dar um PM2ls só para ver se está tudo up. E antes de concluir, eu vou dar um reboot no server e assim que ele voltar, a gente continua para a gente ver se vai estar tudo certo. Se não tiver, a gente corrige. Se tiver, a gente termina. Beleza, então dei um reboot aqui, agora é só aguardar ele subir novamente. Olha lá, pessoal, já voltei aqui no caso, já estou tentando executar um PM2ls, ó, beleza, aparentemente está online. Vamos dar um docker ps também para ver se está online. Aparentemente tá. Também a gente poderia testar assim, né? Acessando o site. Então aqui, ó.
Eita. Acessou, normal. Posso criar, vou conectar aqui, ó, nessa conexão de novo. Vou criar mais um comentário só para ver. Que assim eu já estou testando a base de dados em si, né? Então, fazendo o comentário, fez, chegou de cá. Beleza, então é basicamente isso que eu queria fazer para essa sessão toda, tá? Como eu te falei, essa sessão é opcional, eu ainda vou utilizar lá o Heroku, mas eu queria que você soubesse fazer isso caso você tenha necessidade disso, tá? Não faça se você não souber, assim, precisamente o que você está fazendo, porque manter um servidor não é simples, tá? Envolve muitas outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, tá? Então, se você não tiver esse conhecimento, eu recomendo que você faça para começar a aprender e tal, mas não mantenha isso no ar, porque você pode ter muitos problemas com isso de segurança, tá?